Bora lá. Ok. Bora que bora. Vamos ler a Bíblia hoje no Deuteronômio do 3 ao 4. Apenas. É isso. Vamos lá, primeiro vamos orar, né? Senhor nosso Deus, Pai, te pedimos abençoe a nossa leitura. Eu agradeço a Deus desde já, Deus, por todas as coisas que tem feito na minha vida, Pai. E peço, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos eh, cada dia mais entender melhor a Tua palavra, Pai. E dê sabedoria para nosso dia a dia, para que nosso agir. Enfim, ó Deus, te peço, Deus, que o Senhor nos guie, Pai. E te peço, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra, que possamos entendê-la e nos enche nosso coração com vontade de ler cada dia mais a Tua palavra, de conhecer. Enfim, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos lá. Deuteronômio 3 hoje, né? 3 ao 4. Isso mesmo. Bora. Deuteronômio 3. A vitória sobre Og de Bassã. Minha voz está sem, tá, né? Tá. A vitória sobre Og de Bassã. Em seguida, voltamos e nos dirigimos à terra de Bassã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. E aí, tio, o quê? Eu tô com plano de leitura, mano, de ler a Bíblia em um ano. Tá no meu Discord, se você quiser acompanhar. Tenho no meu Discord aqui, tem o plano de leitura, né? Tá no Jogo da Velha, leitura bíblica. Você pega o link, também o link de leitura e o link também do plano, entendeu? Aí cada dia, tipo, eu leio uma quantidade de capítulos, por exemplo. Geralmente é de 3 a 2 capítulos, entendeu? Quer ver, ó, do 1 ao 3, aí depois do 4 ao 6, do 7 ao 9. Tem dia que geralmente é 3 versículos, sabe? Ó, 3 capítulos. E leva em média, às vezes menos de meia hora pra fazer. Amém, excelente dia, mano. Bom dia, Joke. Tá jogando o quê, Joke? Deixa eu ver lá. Continuar, bora lá. Mas o senhor me disse. Tava sem PC ontem, de volta. Ah, bora jogar, mano. Depois do Farlight. Vou dar um pulo lá. Beleza. Bora jogar o Farlight então, pô. Depois. Vou terminar de ler aqui. Aí nós dá um pulo lá no Farlightzinho. Ou você tá jogando o quê? Bora lá. Deixa eu continuar aqui. Mas o senhor me disse. Não tenham medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom. Quem tem onde Fat Trick? Eu também tô jogando um pouquinho de Fat Trick também. Pois eu lhe dei a vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus, que viu em Esbom. Bora jogar, cara, lá, mano. Então o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos, de, de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 70 cidades deles.
a região inteira de Argob, no reino de Bassã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todos fortificados com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povos, sem muros. Destruímos completamente o rei de Og, como havíamos destruído em Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo das cidades e conquistamos tanto os homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim, tomamos o território dos reis amorreus, a leste do Rio Jordão, desde o vale Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion. Ah, tá, o pessoal da Sidônia, né? Dos sidônios. Enquanto os amorreus os chamam de Senir. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bassã, até as cidades de Salcã e Edrei, que faziam parte do rei de Og, em Bassã. O rei Og de Bassã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Caraca! Será que ele era grande? Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Caraca, até hoje é possível ver ainda, então? A divisão da terra leste do Jordão. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben e Gade o território para além de Aroé, ao longo do vale Arnon, e também metade do território de Gileade, com suas cidades. Depois entreguei o restante de Gileade e toda a Bassã, o antigo reino de Og, a meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argob, em Bassã, era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob, em Bassã, até a fronteira com os Gessuritas e Macatitas. Não, Nossa, esse nome é Maacatitas. Jair deu à região o seu próprio nome, cidade de Jair, pelo qual ela é conhecida até hoje. Dei Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon ao sul até o rio Jaboque, na fronteira amonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste e a leste as costas da as encostas do Monte Pisgah. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão. Embora o Senhor, seu Deus, lhes tenha dado essa terra como propriedade. Oxe, como assim? Peraí. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão. Embora o Senhor, seu Deus, lhes tenha dado essa terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como eu dou a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para esta terra que lhes dei.
Moisés é proibido de entrar na terra. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: Você viu com os próprios olhos tudo o que o Senhor, seu Deus, fez, tudo que o seu Deus, tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses dois reis. Ele fará o mesmo a todos os ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: Ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a tua força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do lado do rio, para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estaria irado comigo por causa de vocês e não me de... Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele. Não toque mais neste assunto. Suba ao topo do monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Entregue Josué dessa tarefa. Encoraje-o e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele, ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale. Assim ficamos no vale junto ao Bet-peor. Junto a Bet-peor. Coisa, né? Valeu, valeu, mano. Número 4 agora. Hoje é só. Hoje é só mais esse daqui, só. Geralmente quando os capítulos são maiores. Vai lá, mano. Geralmente quando os capítulos são maiores geralmente é dois só, entendeu? Por isso que hoje é só do 3 ou 4 a programação. Quando são maiores, aí, tipo, foi bem dividido o plano, sabe? Pra poder fazer algo em meia hora, tipo, basicamente. Moisés encoraja Israel a obedecer. Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpra-nos, para que vocês vivam. Entre na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados lhes dá, e tome posse dela. Não acrescente coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos que o Senhor fez e no incidente em Baal-peor. Ali, o Senhor, seu Deus, aqueles, destruiu todos aqueles que adoravam Baal, o Deus de Peor. Mas vocês, que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: Como é sábio e prudente o povo dessa grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor. Nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos? Parece que foi uma pergunta, né?
Por mais grande, pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus. Está próximo de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou. Fiquem muitos atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixe que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderam a me temer enquanto viverem, e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas e subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos. Cravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês os cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Alerta contra a idolatria. Tenha muito cuidado no dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo do Monte Sinai. Vocês não viram forma alguma. Portanto, peraí. A minha câmera vai estar por cima um pouquinho da webcam, tá? Acho que tá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu ouvi isso. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de forma alguma, de qualquer forma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, ave de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão, ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembre-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha, uma fornalha de fundir ferro para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão, para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habilitando, habitando na terra,
há muito tempo. Peraí, deixa eu ver o negócio aqui rapidão. Habitando na Terra há muito tempo. No futuro, quando vocês estiverem filhos e netos, já habitar, já estiverem habitando na Terra há muito tempo, não se corrompa fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como um testemunha contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomaram posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez. E, se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que lhes disser, o que ele disse, e ouvirão o que ele disse. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso. Não os abandonará, nem o destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Há somente um Deus. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez ouviu, alguma vez se viu ou ouviu tão grandiosa, alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si, como provas, sinais, como, para si, como e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus, e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu, para instruí-los, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados, porque amou seus antepassados, e ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus, nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. As cidades de refúgio do lado leste. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do Rio Jordão. Assim, al- assim alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben,
Para a tribo de Ruben, Ramote, em Gileade. Para a tribo de Gade, Golã, em Baçã. Para a tribo de Manassés. Instrução ao segundo discurso de Moisés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Esses são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Sião e de todo o território de Og, rei de Baçã. Os dois reis, os, os dois reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região desde Aroé, na beira do Vale Arnon, até o Monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do Rio Jordão, até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do Monte Pisgah. É isso, terminamos por hoje. É isso. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos lendo. Deixa eu ver aqui. Do 5 ao 7. Amanhã já passa a ser três capítulos. É isso. Deus abençoe vocês. Tamo junto. É nóis.